Bem-vindo ao podcast O Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis. Eu sou a Sofia Loureiro e sou a tua anfitriã na jornada de conhecimento deste traço de personalidade para aprenderes a criar uma vida mais alinhada com a tua alta sensibilidade, onde a harmonia corpo-mente se unem num estado natural de serenidade. Este podcast é gratuito e a tua contribuição faz a diferença. Para doações, visita-me em sofialoureiro.com. Namasté e bem-vindos a mais um episódio de O Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis. E eu hoje quero falar sobre algo curioso e é um mito da fadiga da compaixão. Talvez já tenhas escutado esta expressão que é usada vezes sem conta para explicar aquela exaustão profunda que sentimos ao lidar com dor do mundo. Pode ser quer a nível profissional, quando temos, por exemplo, um trabalho desde profissional de saúde, a um terapeuta, a um veterinário, a um voluntariado, hum, assistentes sociais ou qualquer tipo de profissão que nos faça lidar com um certo sofrimento ou quer a nível pessoal, por exemplo, quando somos uma pessoa altamente sensível e temos um alto grau de empatia. E usa-se muitas vezes, então, esta expressão da fadiga da compaixão. Mas a realidade, segundo a neurociência, é outra. É que o que nos esgota e nos leva ao cansaço, à fadiga, não é a compaixão, mas sim a empatia sem limites. E compreender esta diferença é importante para todos nós e, em especial, se és uma pessoa sensível. Eu sou Sofia Loureiro, terapeuta natural e mentora certificada de alta sensibilidade. A minha abordagem integra ciência, práticas corpo-mente e consciência emocional para te ajudar a regular o teu sistema nervoso e a viver com mais clareza, confiança e equilíbrio. Então, para simplificar, se nós pensarmos o que é empatia, podemos dizer que empatia é sentir pelo outro. E o que acontece no nosso cérebro é que este sentir pelo outro vai ativar regiões que têm a ver com mecanismos da dor, que estão associadas à dor, aos circuitos da dor e da ressonância emocional. Por outro lado, e para simplificar, a compaixão é mais sentir com o outro. É o passo seguinte. Nós damos presença ao sofrimento do outro, reconhecemos o sofrimento do outro, mas não nos abandonamos nele, não o carregamos e conseguimos manter o nosso centro. E o que a neurociência nos diz é que a compaixão ativa os circuitos no nosso cérebro de cuidado, de recompensa e de motivação. Ela não nos drena. E por outro lado, o que ela nos ajuda é a atuar e a ajudar e apoiar aqueles que precisam de ajuda e dá-nos clareza para responder. Por exemplo, o monge Mathieu Ricard, que foi considerado o homem mais feliz do mundo, em testes de ressonância magnética mostrou que meditar apenas na empatia pelo sofrimento o deixava exausto em minutos. E quando mudou para a compaixão e começou a meditar sobre a compaixão, desejando o fim da dor e enviando amor a quem estava a sofrer, o seu cérebro foi ativar áreas de emoções positivas e de resiliência. Isto é realmente incrível. Então, o que aconteceu com este monge? O que aconteceu é que a ciência confirmou no cérebro dele o que nós, pessoas sensíveis, sentimos muitas vezes. É que a empatia só pode levar à exaustão e a compaixão pode curar-nos. Agora quero também trazer a visão da antropóloga e professora zen, a Joan Halifax, sobre a empatia e a compaixão.
De facto, no seu livro À Beira do Abismo, que no seu título original chama-se Standing at the Edge, ela explica que as nossas maiores virtudes, como a empatia e o desejo de ajudar, são como cordilheiras altas. Elas oferecem uma visão vasta, mas têm beiras perigosas, que ela chama de estados limite. Segundo a Joan Halifax, se não tivermos consciência de onde metemos os pés e pisamos, podemos escorregar por dois terrenos pantanosos. O primeiro é o que ela chama de altruísmo patológico, e é quando a nossa vontade de ajudar se descontrola e acaba por nos causar dano físico, mental ou emocional, ou até prejudicar a pessoa que nós queremos ajudar, criando, por exemplo, dependências ou retirando-lhe a autonomia. Nesses casos, ajudar deixa de ser útil e torna-se um comportamento movido pela necessidade, muitas vezes inconsciente, de sentirmos que somos bons, ou que temos que salvar o mundo, ou que temos que controlar tudo. Então, depois do altruísmo patológico, ela fala também da angústia empática, e isso é o perigo de mergulhares na dor do outro sem limites. Ou seja, tu sentes tanto que acabas por te afogar. E no cérebro, isso vai ativar os teus próprios circuitos da dor, levando à fadiga, à exaustão e eventualmente até à apatia moral, aquele estado em que o teu sistema fica como queimado e tu chegas a um ponto que já não consegues sentir nada por ninguém, porque estás exausto e em burnout. E isso é que é a verdadeira fadiga, a fadiga da empatia e não a da compaixão. Por isso é que a solução que a Joan Halifax propõe é a compaixão, porque a compaixão integra a empatia, mas é o antídoto para a angústia empática, porque a compaixão foca-se na motivação e na ação para aliviar o sofrimento, mantendo o teu equilíbrio emocional, mantendo o teu centro. E segundo a Joan Halifax, o segredo dela é simples. Em vez de perguntares como posso consertar isto ou como posso controlar tudo, deves perguntar o que é útil fazer aqui. Ou muitas vezes, como eu já ouvi a psicóloga clínica e professora de meditação Tara Brach perguntar, é o que é que o amor faria aqui? E como é que tu podes aplicar isto num momento em que sentes que realmente vais a cair num abismo de empatia e de dor e do sofrimento do outro ou do mundo? A Joan Halifax sugere três práticas que eu chamo de âncoras. A primeira, o corpo. Vou dar-te um exemplo real da Joan. Uma vez ela estava numa clínica no Nepal quando um pai trouxe uma menina com queimaduras gravíssimas. E, ao escutar os gritos de dor da criança, a Joan sentiu que ia desmaiar. O seu coração disparou e a respiração ficou curta. E o que é que ela fez nessa altura? Em vez de fugir, ela focou toda a atenção na sensação dos pés no chão. E isto é muito poderoso, porque este enraizamento físico disse ao seu sistema nervoso que ela estava segura. E isso permitiu a que ela ficasse na sala onde esta menina estava a ser tratada, a apoiar os médicos, em vez de se tornar em mais uma pessoa que precisava de ajuda. Por isso, o primeiro passo para não nos afogarmos na alta empatia, ou no que ela chama da angústia empática, é o corpo primeiro, enraizar. Número 2, a segunda âncora é o presente do silêncio. Porquê? Porque muitas vezes nós achamos que ajudar é dar conselhos, ou dizer eu sei o que sentes, ou querer consertar outra pessoa ou as situações. Mas isso às vezes pode ser até invasivo. A verdadeira compaixão pode ser apenas e simplesmente a escuta profunda e ativa.
Uma amiga da Joanna, Eve Marco, conta que quando o seu marido sofreu um AVC, as pessoas tentavam ajudá-la dizendo frases feitas, do género: vai tudo ficar bem, não te preocupes. E ela explicou que isso, na verdade, era cansativo, porque o que ela realmente precisava era do silêncio, de alguém que se sentasse ao seu lado e esperasse pacientemente que as emoções surgissem, sem tentar preencher aquele vazio com o ruído de um consolo que não estava a funcionar. Muitas vezes, o que as pessoas querem, um silêncio de compreensão. Por isso, depois da primeira forma de não nos afogarmos na angústia empática é enraizar no momento, sentir os nossos pés no chão, ou respirarmos, observarmos qualquer coisa que esteja à nossa volta. O segunda âncora é apenas dar a nossa presença sem querer consertar as coisas. E a terceira âncora da Joan é o discernimento interno, e isto é vital para nós, pessoas altamente sensíveis, e que é aprender a distinguir o que é nosso do que é do outro. Uma das histórias que a Joan conta no seu livro À Beira do Abismo é quando ela acompanhou a Pema, uma jovem que ficou paralisada após uma queda. Quando ela sentiu o desespero da rapariga, ela lembrou-se: eu não sou esta dor. Eu sou a testemunha estável desta dor. Porque podes reconhecer o sofrimento, sim, mas mantens o teu enraizamento interno, o teu chão, o teu centro. E esta diferenciação entre quando tu acabas e o outro começa, que te vai impedir de te afogares no altruísmo patológico ou na angústia empática. E para aqueles momentos de crise, quando realmente ficas muito ativado devido à dor e sofrimento do mundo, quero deixar-te a ferramenta de bolso da Joan Halifax, o método GRACE. Grace. G quer dizer gather. Reúne a tua atenção, respira e sente os pés no chão. Relembra a tua intenção. Estou aqui para servir sem me perder. O A, em inglês, é do attune. Sintoniza com o que sentes. Pode ser o teu medo, o teu desespero, seja o que for. E depois, sintoniza com o que o outro sente. A dor, por exemplo, da outra pessoa. O C é consider. Pergunta-te o que é que realmente serve aqui. Às vezes é apenas estar presente, sem transmitir medo. E o E é engage. Age com compaixão e, ao sair, encerra a interação. O método GRACE é muito usado nos meios em que as pessoas têm que servir e estão perante o sofrimento e a fadiga da empatia. Tu deixas aquela dor no sítio onde ela está e não a carregas contigo e não a levas para casa. Reconheces o que aconteceu e segues para o teu próximo passo, no teu dia a dia. Ser uma pessoa altamente sensível e sentir uma alta empatia não tem de levar-te à exaustão, porque nós podemos ser bondosos, mas também sermos felizes. Por isso, começa por ser bondoso contigo, dando-te o espaço para sentires, sem te anulares e sem te abandonares. Como resumo deste episódio, eu falei da empatia e que pode-se definir de uma forma muito simples, que é o sentir pelo outro, e que no nosso cérebro pode estar associada aos mecanismos de dor e pode nos levar ao esgotamento e à exaustão. E segundo a Joan Halifax, a mestre Zen, o perigo da angústia empática, que é mergulhar demasiado na dor dos outros sem limites, correndo o risco de nos afogarmos nela, ok? Falei também da compaixão. A compaixão é mais o sentir com o outro. Isso ativa o cuidado e mantém o nosso sistema equilibrado. Por isso, em vez de nós ficarmos sobrecarregados pela dor,
A compaixão foca-se na motivação e na ação para aliviar o sofrimento, mas mantendo o nosso centro. Falei do livro À Beira do Abismo, da Joan Halifax, e de diferentes estratégias que nós podemos ter para não nos afogarmos na alta empatia e no sofrimento e na dor dos outros. Nomeadamente, falei de vários passos da Joan Halifax, como enraizar no nosso corpo primeiro, depois oferecer a nossa presença, e muitas vezes isso pode ser apenas o silêncio, e também termos o discernimento interno de que nós não somos aquela dor, nós podemos ser a testemunha dela, e quando é que nós acabamos e o outro começa. E também falei para momentos de crise da ferramenta de bolso da Joan Halifax, o método GRACE, GRACE, o G em inglês é o gather, é reunir a nossa atenção, ou seja, enraizarmos, sentir os pés no chão. O R é relembrar a nossa intenção. O A em inglês é o attune, que é sintonizar com o que nós sentimos primeiro e depois com o outro. O C é considerar, é perguntar-nos o que é que realmente serve aqui ou o que é que o amor faria aqui. E o E, que em inglês é engage ou end, é para agirmos com compaixão, mas depois, ao sairmos da situação, encerramos a interação. Estas são estratégias que tu podes recorrer de modo a não te afogares então na fadiga de empatia e na angústia empática. Se este tema te despertou curiosidade, recomendo muito a leitura do livro da Joan Halifax, que em inglês chama-se o Standing at the Edge, e em português brasileiro foi traduzido À Beira do Abismo. E para fechar, vou partilhar contigo os mantras que a Joan Halifax sugere para nos alinharmos quando estamos prestes a nos afogar na angústia empática. Podes até fechar os olhos e receber estas frases e estes mantras. Que eu possa oferecer o meu cuidado e a minha presença incondicionalmente, sabendo que posso ser recebida com gratidão, indiferença, raiva ou angústia. Que eu possa oferecer amor, sabendo que não posso controlar o curso da vida, do sofrimento ou da morte. Que eu possa encontrar os recursos internos para ser realmente capaz de ajudar. Que eu possa permanecer em paz e abandonar as expectativas. Que eu possa aceitar as coisas como elas são. Que eu possa ver os meus limites com compaixão, assim como eu vejo o sofrimento dos outros. Que eu possa continuar a cuidar, continuar presente, sem carregar tudo. E se tu sentes que tu absorves facilmente o sofrimento do mundo à tua volta e que entras num estado de fadiga facilmente e queres aprender a regular o teu sistema nervoso de forma prática, convido-te a conhecer a minha mentoria de alta sensibilidade. Para isso, visita-me em sofialoureiro.com no menu Consultas. E aí podes encontrar um espaço onde podemos trabalhar as competências como a autorregulação e o discernimento emocional na vida do teu dia a dia. Um grande namasté e até ao próximo episódio de O Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis.